Salve, salve, jovens! E aí, estamos aqui diretamente do interior, no front da história. Quem vos fala é Lucas Moreno, formado em História. E não tô sozinho nessa, tô acompanhado de dois brothers aqui, dois amigos de vida, de estudos. Se apresente, senhores. Olá pessoal, eu sou o Gleison Beranger, sou professor de História, estudante de Psicanálise e no episódio de hoje nós vamos comentar um pouco sobre utopias e distopias. Olá pessoal, eu sou o Marco Aurélio, o pessoal na faculdade me chamava de Marco Tchê e eu sou professor de História na rede pública estadual e nós vamos falar um pouquinho aí sobre distopias, aí, esse gênero tão inspirador aí pra juventude. Vocês estão vendo que hoje é aquele, como que é? Aquele climão pra cima, né? É aquele climão pra gente dormir bem, ou acordar já ouvindo algo tão animador, ou passar a tarde com felicidade, né? Então, como vocês estão vendo, os dois já deram spoiler da minha apresentação aí, que a gente já vai falar de distopia, né, galera? Então, vamos ver como se configura uma distopia, o que comem, onde vivem. Bem nesse Globo Repórter. Exatamente, né? E aí a gente vai começar esse assunto maravilhoso aqui. Então, cara, eu tava pensando aqui, vocês, meus queridos amigos, a gente podia começar do início, como todo bom historiador e professores de história, a gente nunca começa a falar do nada as paradas, né? A gente sempre faz aquela construção, os alunos estão acostumados com esse tipo de comportamento, né? Eu acho que é como identificar o historiador. Quando o cara começa a falar muito lá atrás para chegar num assunto X, é nóis. Então acho que para começar, o que é a palavra distopia? E a gente tem que falar um pouco da sua rival aí ortográfica, que seria a utopia, né? Então a gente teria que diferenciar aí duas palavras de origem grega aí, né? Que vocês podem nos ajudar aí com seus comentários sábios? Acho que é interessante a gente caracterizar a utopia, né, como uma forma de fantasia. Aí a gente pode pegar aí pelo viés aí de uma forma de esperança, um sentimento muito forte e um desejo de transformação social, que nesse sentido ela representaria alguns aspectos do humanismo renascentista. Além do mais também, né, a palavra utopia ela tem como significado a ideia de civilização ideal, imaginária ou fantástica. Então, eu gosto muito da visão do Galeano sobre a utopia, quando ele faz aqueles versinhos lá que a frase mais, fala que ele, é a frase mais didática, né, que existe. Que ele fala que ele caminha uns passos e a utopia está adiante. Ele caminha mais alguns passos e ela se coloca mais adiante. E ele nunca alcança, né? Então, para que serve a utopia? Aí ele diz, para que eu nunca deixe de caminhar. Então, o Galeano ele dá esse sentido de uma ideia ideal a ser perseguida, né? Que nos tira da nossa zona de conforto, do lugar onde a gente está, né? E para os gregos, né, a palavra utopia ela tinha aquele significado de não lugar, né? É uma coisa que ainda não tem lugar. Acho que é da hora a gente falar, tipo assim, essa parada de não lugar, parece que ela não é existente, de certa forma, né? Porque assim, eu acho que a gente dá pra falar sobre isso partindo da ideia do presente, né? Então a gente tá no presente e a gente tem esse pensamento. E aí a utopia seria uma idealização de um mundo melhor? O que vocês acham? Com certeza, Lucas. Acho que a utopia ela carrega dentro de si esse desejo de transformação social. Mas o interessante é que muita gente faz o uso da palavra como se fosse algo não praticável, como se fosse algo impossível. Você começa a debater algumas ideias assim, os caras falam, mas isso é utopia, né? O que falar pra um cara desse, Tchê?
Então, isso é uma coisa que dá muita raiva, porque isso é uma coisa que... Aqueles amigos, uma discussão política lá, né, os brothers que, né, você fala, então, cara, existe um sistema que as pessoas são iguais. Ah, mas isso aí... Isso demonstra, inclusive, uma não compreensão da história, né? Porque, se você for ver bem, a história é justamente a transformação e a reinvenção das estruturas sociais. Então, uma pessoa que afirma uma coisa dessa, ela tem uma visão completamente limitada com relação à própria história. Mas eu acho que também é uma questão de limitação também por todo esse acesso à educação que a gente tem, né? Ninguém debate isso em escola. Você vai falar, você vai falar isso, mas o quê? Em filosofia. E eu mesmo, assim, nasci em 91, eu não tive filosofia na escola, por exemplo. Então, assim, né? É longe do acesso do nosso querido povão, né? Justamente, né? É claro que nem todos os que fazem esse tipo de afirmação, ele tá movido por um desprezo pela história, mas tão só simplesmente por um desconhecimento que realmente muitas vezes é resultado da sabotagem do ensino público. Na maioria das vezes é resultado da sabotagem do ensino público. Mas assim, talvez uma forma didática de conversar com essas pessoas era dizer que, por exemplo, ideias, a questão da Idade Média, né? Se não fossem as mudanças da história, a gente ainda estaria na Idade Média. Ou a questão da República, né? Como que se chega num regime republicano depois de 1000 anos de monarquia, né? Então, será que a idealização do paraíso não seria de um ponto de origem de utopia? Porque, tipo, a gente passa pelos caos que é o mundo material, aqui o mundo mortal, e quando ascendemos ao paraíso, encontraríamos, né, segundo algumas religiões, abraçaríamos leões, brincaríamos com ursinhos, mas enfim, é uma idealização de um mundo melhor, né? O que você acha, Gleison? Pode ser encarado dessa forma também, mas também seria uma negação da vida, né? Você projetar num mundo do futuro, num mundo além do aqui e do agora, a felicidade. Não, sim. Eu acho que o desafio é a gente construir no presente, assim, essas relações, digamos aí, que são consideradas utópicas. Porque assim, a gente parte da ideia de utopia, né? Eu tava tava fazendo essa breve pesquisa hoje, e aí eu tive uma epifania e pensei a seguinte questão. Cara, igual o Tchê falou, né? Utopia é o quê? Aquela linha do horizonte que a gente acha que é o final, né? Só que a cada passo que a gente dá, esse horizonte se estende à frente, né? Eu tava dando aula de filosofia esses dias, e aí acabei citando o Heidegger, né? Que ele fala do horizonte do ser e tal lá. E dentro dessa ideia dele, como se pensar nisso, né? Tipo, o horizonte tá ali no fundo, você tá vendo o horizonte, aquela linha lá, né? Que pra quem não sabe, o horizonte é aquela linha que divide a terra do céu ali. Famoso firmamento. No seu campo de visão aí, né? E o que acontece? E aí, tipo, cara, você vai andando, né? Aquela linha vai indo pra frente também, né? Mas assim, a gente tem aquela como um foco de como que é? Um norte nosso ali, né? A utopia seria esse norte de uma vida mais digna, próspera, onde a harmonia ia imperar. Você tem a questão, já desde a Grécia, né, da Antiguidade Clássica, você tem em Platão, você vai ter o idealismo platônico, né, que ele considera que tem duas, você tem o mundo sensível, né, que é o nosso mundo real, distorcido, né, injusto, feio, imperfeito, né, e você tem o mundo das ideias, que é esse sim, né, belo, justo, perfeito, imutável, né? Então, assim, esse idealismo de Platão, ele já nos oferece uma base desse pensamento de um mundo ideal. E aí você vai avançando, você tem na Idade Média, né, Santo Agostinho, depois você vai ter o próprio idealismo de Hegel, e assim vai, né? Agora, essa noção de utopia,
Um outro autor que eu gosto bastante, eu não sei se já seria o caso de entrar nele, mas ele é um cara legal, que ele inaugura um pouco Cita aí. no período do Renascimento, é o Thomas Moros, né? O Thomas Moros, inclusive, ele tem uma obra chamada Utopia, um livro chamado Utopia, que ele escreve. Ele foi contemporâneo do Henrique VIII, né? Inclusive o Henrique VIII ordenou a execução dele na guilhotina. Depois ele foi canonizado santo pela Igreja Católica, justamente porque ele morreu defendendo a fé católica, né? O Henrique VIII ele fez a reforma protestante ali, então ele tinha o Thomas Moros no cárcere e ele esperava que o Moros renunciasse, né, a sua religiosidade católica. O Moros permanece firme e então o Henrique VIII vai executá-lo. Mas esse livro é muito legal e ele fala de uma ilha perfeita. Era um lugar que os caras, por exemplo, prendiam os escravos com correntes de ouro, justamente para depreciar o ouro, né? Os prisioneiros, os cativos, aquelas pessoas... Até os filhos da puta era melhor na Utopia. Eles usavam o ouro justamente para depreciar o ouro, porque era ridículo você sair com ouro. As crianças usavam ouro na rua, né? E joias e tal, e adereços. Mas isso era uma coisa infantil. Os homens adultos, eles não usavam essas coisas de ostentação. Enfim, tem várias outras coisas que ele usava até pra fazer latrina, sabe? Sim. Já pra depreciar mesmo, porque naquele mundo ideal os valores seriam outros. Eu acho que, tipo assim, se a gente for parar pra dar uma definição, é o que move a gente viver, né, cara? Então, assim, por exemplo, o que todo mundo almeja é ter uma vida melhor, assim. Eu acho que, tipo, independente... Acho que indiretamente, né, tentando sair um pouco dessa vertente mais de carga ideológica, filosófica, reflexiva, é o que todo mundo almeja, né? Acho que o Galeano, ele resume muito bem, né? Mas eu acho assim, então, essa idealização desse mundo da hora, beleza. Só que a gente tá falando de ser humano, né, cara? É ser humano que move, que administra essa parada chamada mundo aí. E a gente sabe que, né, cagada é o nosso codinome, né? E se o mundo não é tão perfeito assim, Gleison, o que acontece, cara? Se o mundo é mais perverso... Se o mundo não é... Na verdade, o mundo não é perfeito, né? A perfeição é uma ideia criada... Uma ilusão criada pelo ser humano. Boa! A gente não controla a realidade. E é isso que gera essa frustração do ser humano. Angústia... E principalmente esses transtornos, essas questões mais emocionais que a gente sofre com isso. Não, sim, mas... O sofrimento humano vem disso. Então, assim, a partir desse momento que a gente tem essa ideia, então, assim... E se as coisas não melhorarem, né? E se as coisas piorarem? Aí a gente entra nessa parada de distopia, certo? Que seria o lugar... Agora sim. Que seria tipo o lugar da dor, né? Alguma coisa assim, não é? Bom, acredito que a distopia, a gente pode colocar ela como uma utopia negativa. Mas, por exemplo, tipo, utopia é o não lugar, né? Porque topos vem de lugar, né? Então a distopia seria tipo... o prefixo. Isso. O lugar da privação, do desespero, né? Uhum. E aí a gente entra no nosso tema de hoje, que é super alegre. A gente falar do simples fato do que tudo isso que a gente almeja de um mundo melhor, gente, suponhamos que deu tudo errado, cara. E aí, gente, como a gente pode idealizar, né? Porque assim, acho que de forma bem resumida, a distopia seria exatamente isso, né? Tipo, mano, tá ruim hoje, vai ficar pior. Tipo, o Tiririca é um cara que não acredita na distopia, né? Ele acreditava que pior que tá não fica. Mas a distopia vem aí pra mostrar que fica assim. Exatamente. Né? E assim, né? Então a distopia seria esse futuro que, vai ruir, vai dar ruim, né? Quais são as características aí? Acredito que então a gente pode caracterizar a distopia como uma forma de pensamento, uma filosofia ou um processo discursivo que nesse processo a ficção ela acaba representando uma antítese da utopia, uma utopia negativa. E aí a gente tem algumas características principais dessa forma de discurso, desse pensamento e dessa filosofia. Eu acho que a gente pode começar aqui por 3. Seria o totalitarismo, o autoritarismo
e o opressivo controle da sociedade.